Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. E a outra coisa pra gente ficar de olho agora, e é pra ficar de olho de forma bem atenta, é no Sr. Ja Morant, né? Porque segundo informação do Charania de hoje, informação de agora há pouco, o Memphis Grizzlies está cogitando sim trocar Ja Morant, né? Depois de ver o Hawks se livrar do Trae Young, né? Trocar o Trae Young, o Memphis parece que está inspirado, né? Tomou coragem e vai, ou pelo menos está pensando em fazer o mesmo com o Ja Morant. E segundo algumas outras fontes, né, Kevin O'Connor e Brett Siegel, 3 times teriam interesse já no Ja Morant: Miami Heat, Minnesota e Sacramento. Esses 3 times teriam sim interesse no Ja Morant. Outro ponto que é importante salientar, que o Charania trouxe no relatório dele, é que Memphis tá interessado em trocar o Ja Morant, mas não necessariamente está interessado em reconstruir, porque, né, segundo o Charania, trocar o Ja Morant não significa que vai trocar o JJJ também, né? Porque se troca Ja Morant e troca JJJ, aí sim é reconstrução. Mas parece que não, a ideia seria trocar o Ja Morant e montar o time ao redor do JJJ, com o que o time já tem ali, Cam Spencer, Seth Pickard. A ideia seria essa, tá? E o Charania destaca que, caso não apareça nada interessante na trade deadline, o Memphis tá de boa em manter o Ja Morant até o fim da temporada e aí tentar alguma coisa no off-season, né? Então, o plano de Memphis seria esse, né? Estão cogitando trocar, se pintar uma proposta boa, troca e monta o time ao redor do JJJ, assim como o Hawks vai montar ao redor do Jalen Johnson. Se não aparecer nada, mantém ele no time e aí no off-season vê o que faz. Assim, eu já falei algumas vezes, né, que eu acho que Memphis tem que realmente seguir em frente em relação ao Ja Morant. Eu não consigo acreditar que o Ja Morant vai conseguir liderar esse Memphis para alguma coisa. Se você olhar o desempenho do Memphis na temporada sem o Ja Morant, você vai ver que na maioria dos jogos Memphis jogou melhor sem o Ja Morant. Inclusive, a vitória contra San Antonio foi sem o Ja. Foi sem o Ja. O Ja que, de novo, não joga hoje. Contra o Thunder ele não joga. Vai ser o 4º jogo seguido que ele não joga. Então, eu acho que Memphis tem que trocar. O que me preocupa, pensando no lado de Memphis, é o que vai receber em troca, porque ficou muito claro que jogadores como Ja Morant, como Trae Young, até o próprio LaMelo, não tem muito valor de mercado, né? Prova disso é o que o Hawks conseguiu com o Trae Young, que foi um McCollum e um Corey Kispert. E nem foi que o Hawks fez uma troca ruim, não, é porque foi o que apareceu. Talvez com o Ja Morant o Memphis consiga pegar mais, porque parece que tem mais time interessado. No caso do Trae Young, só o Wizards estava interessado. Parece que Minnesota, Miami e Kings querem. Então já é um leque um pouco maior de opções para Memphis explorar. Mas eu não acho que vai ser tão a mais não, viu? Sinceramente, talvez role uma piquezinha, mas, cara, eu não vejo o Ja Morant valendo mais do que um jovem, mais ou menos, um contrato expirante e uma pique de primeira rodada. Uma só. Eu não acho que Memphis vai conseguir muito mais do que isso não no Ja Morant. Não acho. E a pique, assim, é se negociar bem. Porque o Ja Morant, cara, é muito difícil hoje um time apostar no Ja Morant. Porque é um jogador que tem um agravante grande em relação ao Trae Young, que é a questão de saúde. Nessa temporada, o Trae Young tá sofrendo bastante com lesões e tudo, mas o Trae Young não é um cara que perdia tantos jogos assim. O Ja Morant, bicho, o Ja Morant vai fazer uns 3 anos que ele não joga direito, cara. Tem noção dessa porra? Fora toda a questão extra-quadra, né? Personalidade deles, né? Então, o Ja Morant é um cara que é complicado um time apostar nele. Eu consigo ver, tipo, um Heat apostando, mas aí acreditando que a Heat Culture vai mudar o Ja Morant. Eu consigo ver o Heat. Sacramento tá desesperado, é um time que não tem nada, então pode tentar trazer um Ja Morant pra dar uma visibilidade pro time e tal. Pode ser. Mas acho que impacto basquete mesmo, eu acho que não teria muito impacto, não mudaria a realidade de Sacramento.
Em Minnesota, acho que seria uma jogada de desespero, do tipo, mano, a gente precisa de um armador, a gente não queria o Trae Young pela questão defensiva, mas talvez o Ja Morant não comprometa tanto na defesa. Pode ser que Minnesota pense isso e vá atrás do Ja Morant. Eu não acharia de todo ruim Minnesota ir atrás do Ja Morant, não, tá? O problema é toda a questão de saúde, questão extra-quadra do Ja Morant, que pode, né... Cara, se ter um vestiário, Ja Morant, Anthony Edwards ali, cara, é muito ego, né? É muito ego. Será que o Ja Morant vai aceitar ser o 2 do time? Talvez o 3, porque lá já tem o Randall e já tem, né? Já tem Anthony Edwards. Será que o Ja Morant aceitaria numa boa o papel de coadjuvante? Ele tava brigando com o Thomas Lizalo porque o Lizalo tava tirando ele no meio do jogo, pô. Tava botando ele no banco, né, muitas vezes durante o jogo. Ele tava achando ruim isso, entendeu? Então, basquete, eu acho a ideia dele em Minnesota interessante. Mas eu não sei se o extra-quadra não vai ferrar com essa química de Minnesota, que é uma química boa. Os caras se gostam, é um time que tá junto há um tempo, é uma base que tá junto há um tempo. É uma base que chegou a 2 finais de conferência seguidas. Não sei. Eu gostaria muito mais de Trae Young em Minnesota, mesmo com as questões defensivas, do que o Ja Morant, sinceramente. Porque eu acho que o Trae Young ele é muito mais aberto a ser um 2 do que o Trae Young, do que o Ja Morant. O Trae Young ele tava de boa com o Jalen Johnson sendo a primeira opção em Atlanta. Tava de boa. Não tava causando, ou pelo menos não saiu nenhuma informação de que ele tava causando. O Ja Morant ele já causou pelo técnico botar ele no banco, tá ligado? Do sistema ofensivo não ser mais centralizado nele. Ele tava achando ruim isso. Mas enfim, o Ja Morant é um caso difícil. Memphis tá cogitando trocar. Vamos ver o que vai acontecer. Igual eu falei, eu consigo ver o Heat apostando nele pela questão da Heat Culture e por ser um time que precisa de armador. Minnesota faz sentido e o Kings também faz sentido pela questão de que é um time que ninguém tá ligando. E talvez uma troca pelo Ja Morant dê um pouco de visibilidade pro Kings e aí, sei lá, atraia mais alguns jogadores, não sei. Eu consigo justificar o interesse dos três. Não esperava ver tanto time assim interessado no Ja Morant, não esperava. A ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, segundo informação do Charania, Memphis está sim cogitando trocar o menino Morango.